Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô e está começando mais um episódio do podcast Knicks for Clicks, podcast onde eu irei conversar sobre a camisa que importa para o NBA, o título colossal New York Knicks. Se acompanha nesse projeto, deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje iremos falar da vitória do Knicks por 106-100 contra o Pacers lá em Indiana, uma vitória milagrosa, baseada no completo nada. O Knicks arrancou essa vitória na marra, na vontade, na alma e no grande jogo que o Towns fez no último quarto, porque os 3 primeiros quartos do Towns foram horrorosos, mostraram tudo que a gente odeia no Towns, tudo que eu odeio no Towns, mas no último quarto ele deve ter pensado, não, eu não vou perder essa temporada hoje. E aí ele veio com tudo no último quarto e arrancou essa vitória do Pacers na marra, na pura vontade dele mesmo. Ele buscou essa vitória praticamente sozinho no ataque, porque na defesa o Knicks conseguiu algumas coisas boas lá no último quarto, mas eu vou explicar melhor por que essas coisas boas aconteceram no último quarto. Falando sobre o jogo, o Knicks fez uma mudança no time titular, o Mitchell Robinson entrou na vaga do Josh Hart. Eu entendo porque aconteceu, era necessário para uma última tentativa, né? Esse jogo, apesar de ser o jogo 3, era um jogo 7 para o Knicks precisava de alguma resposta. O time melhorava drasticamente com o Mitchell Robinson em quadra. O Towns é um power forward, como eu sempre falei, essa é a posição verdadeira dele. Inclusive, ele consegue marcar bem o Siakam. Inclusive, o Siakam não fez um grande jogo igual no segundo jogo, porque provavelmente ele esteve marcado pelo Towns durante grande parte do jogo. Isso limita o jogo do Siakam. O jogo do Siakam é muito baseado em mismatch, ele arremessando em cima de jogadores mais baixos que ele. Quando ele tem um jogador do mesmo tamanho que ele não costuma fazer muita coisa. Por isso que o Siakam nunca deu aquele salto que muita gente esperava que ele fizesse de se tornar uma grande estrela da NBA. Ele é um grande jogador, mas nunca deu esse salto porque ele precisa do mismatch para fazer ponto. Então, esse time titular do Knicks, em teoria, corrigiria o maior problema do Knicks nessa temporada, o Towns de pivô. O time iria com o Towns de power forward, mas não deu muito certo. O jogo começou muito feio, o Knicks errando muito. O Jalen Brunson fez uma partida ruim hoje, errando muito nos passes, muito nos dribles. Parece que ele sentiu o peso do jogo, sentiu o peso da eliminação do Knicks, que estava muito próximo nesse jogo. Mas felizmente para o Knicks, no início do jogo o Pacers também estava mal, estava errando muito, mas aí o Pacers começou a melhorar no primeiro quarto e tomou conta do jogo. E aí o Tibbs foi pro devaneio. O Tibbs colocou o Delon Wright em quadra no primeiro quarto, que era outra opção para melhorar a defesa. Para mim o Delon Wright tinha que estar na rotação do Knicks desde o primeiro jogo contra o Pistons. Para mim ele era uma opção melhor que o Cameron Payne. O Cameron Payne jogou bem o primeiro jogo contra o Pistons, mas ele é um jogador assim muito fraco na defesa, e se no ataque ele não está quente, ele não tem muita função. O Delon Wright, por mais que ele não tente grandes coisas no ataque, ele é um defensor muito melhor, muito mais confiável. Então, para mim, ele tinha que estar na rotação desde o início. Ele entrou nesse primeiro quarto. No segundo quarto, o Shamet entrou, o Landry Shamet. O Thibodeau jogou como um jogo 7. Ele tentou tudo que ele tinha no banco de reservas para tentar mudar o jogo, mas não adiantou, porque no segundo quarto o Pacers estava em controle total do jogo. O Pacers simplesmente é um time muito melhor que o Knicks. O Pacers tem jogadas trabalhadas para todos os jogadores. O Pacers caça o Brunson em quadra e consegue achar ele em toda a posse de bola. Já o Knicks não tem jogada nenhuma. O Knicks é só jogada de mano a mano. É o mano a mano do Towns, é o mano a mano do Brunson e é o mano a mano do Bridges às vezes. É só isso que o Knicks faz. O Knicks não tem uma jogada e nem caça o mismatch melhor possível. O Brunson ataca o Nesmith toda hora, ele não caça o Haliburton igual o Pacers caça ele. O Knicks estava numa situação muito problemática nesse segundo quarto, o Knicks não conseguia parar ninguém na defesa, principalmente porque o Pacers vai rodando a bola até achar o pior defensor do Knicks, ou Towns ou Brunson, depende da posse de bola, e isso fez com que eles entrassem totalmente na mente dos jogadores do Knicks. O Knicks estava completamente entregue no segundo quarto, a diferença chegou a 20 pontos de diferença. E só parecia que era impossível o Knicks vencer 4 jogos do Pacers. O Pacers era melhor que o Knicks em tudo. O técnico do Pacers expôs o Tibbs completamente. A diferença entre os técnicos é gigantesca. Como eu disse, o Pacers abriu 20 pontos de diferença. E só parecia que era impossível para o Knicks. Parecia que a gente ia perder de 4-0. Parecia que o Knicks ia perder de 4-0 e parecia que essa diferença gigante
estava na comissão técnica, porque a diferença dos elencos não é tão grande para o Knicks perder de 4-0, mas a diferença entre os técnicos é muito abissal, a diferença é muito grande. O técnico do Pacers é 1000 vezes melhor que o Thibs. Como eu disse, o Pacers encontrava o Brunson em toda a posse de bola, mas o Knicks não conseguia achar o Haliburton em toda a posse de bola. Será por que isso? Sabe, não dá para entender por que o Knicks não caça o Haliburton. Várias e várias posses de bola, o Brunson ataca o Nesmith, que é um grande defensor. Por que ele não caça o Haliburton? Por que o Knicks não tenta achar esse mismatch? Por que o Knicks não coloca o Anunoby ou o Bridges em cima do Haliburton? A diferença da comissão técnica é brutal. Foi igual ano passado. A gente torce, mas no fundo sabe que não tinha nenhuma chance de vitória. Por isso que, mesmo que o Knicks tenha vencido esse jogo, para mim é muito importante que o Knicks demita o Thibs e troque o Towns. Eu realmente sonho que uma dessas duas coisas aconteçam, porque o Knicks precisa de uma melhora na comissão técnica, de alguém que é capaz de fazer jogadas para o time, alguém que é capaz de construir jogadas para os jogadores caçarem o pior defensor do time adversário, coisa que o Knicks não faz. É realmente muito estressante assistir o Knicks. E aí veio o terceiro quarto e não mudou nada. O Pacers continuou melhor que o Knicks e começou a ficar constrangedor, porque tudo que o Knicks fazia, o Pacers tinha resposta. Há muito tempo eu não tinha visto um time ser quebrado pelo outro desse jeito. Parecia que eles poderiam jogar 10 vezes seguidas e o Pacers ia ganhar as 10 vezes. Eles sabiam fazer exatamente tudo o que era necessário para destruir o Knicks. Mas aí veio o último quarto. E o último quarto mudou tudo sobre a análise do jogo. Porque o Brunson fez a quinta falta no início do quarto e o Knicks teve que jogar apenas com Towns de problema defensivo. O McBride jogou o quarto inteiro praticamente no lugar do Brunson, e aí o Knicks conseguiu se manter bem defensivamente com apenas o Towns de problema defensivo, e o time melhorou milagrosamente graças ao Towns, que fez praticamente todos os seus pontos nesse último quarto e carregou o time para virada. O Knicks conseguiu virar esse jogo e manter o resultado no clutch, algo que parecia também muito difícil contra o Pacers. E aí o Knicks, no fim do jogo, voltou com o Brunson e o Josh Hart acertaram os lances livres decisivos, coisa que a gente não conseguiu fazer no primeiro jogo, e por isso a gente perdeu aquele maldito jogo. Mas nesse jogo o Knicks manteve a compostura no clutch e venceu o Pacers em Indiana, mantendo a sua temporada viva. Terça-feira a gente volta a enfrentar o Indiana lá em Indiana e a gente pode sonhar que talvez o Knicks consiga empatar essa série, algo que até o terceiro quarto parecia completamente impossível, mas o Towns fez questão de manter a nossa temporada viva. Terça-feira eu espero por vocês. Eu fico por aqui. God bless e good night.